a gente vai entrar no tema da própria Constituição. Vamos falar dela aqui. O que é uma Constituição? Você sabe o que é uma Constituição? Rodrigo, isso eu já sei, isso é fácil. Será que é? Vamos olhar aqui. Considerada a lei fundamental do Estado, consiste no sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regem a forma do Estado e do seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, além de estabelecer seus órgãos e os limites de ação destes, define os direitos fundamentais dos cidadãos e as garantias e as respectivas garantias. Então, várias coisinhas desse texto que é legal a gente parar para você ter na sua mente, tá? Então, a gente está falando que consiste num sistema de normas jurídicas escritas ou costumeiras, isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente olhar a classificação das constituições, que regem a forma do Estado e seu governo. Primeiro ponto, então, a Constituição serve para reger forma de Estado e do governo. Se vai ser monarquia, se vai ser parlamento, como é que vai funcionar tudo isso? O modo de aquisição e o exercício do poder, como é que se dá, então, a ascensão até esse poder, se é mediante votação, como é que funciona isso? Além de estabelecer seus órgãos e os limites de ação destes, ou seja, quem são os municípios, estados, os órgãos propriamente ditos, as instituições, assim por diante, tá? Define os direitos fundamentais do cidadão e as respectivas garantias. Então, tudo que você tem de direito fundamental, direito à vida, tá na Constituição, tá? E as respectivas garantias que a gente tem como cidadão, é isso que a Constituição abrange. Então, vamos olhar quais são as partes de uma Constituição agora. A gente vai ter duas partes propriamente ditas. A primeira são as disposições permanentes, e a segunda, as disposições transitórias. Disposições permanentes é o texto dos artigos da Constituição propriamente dito. É a Constituição. E disposições transitórias são as disposições transitórias integram a Constituição, possuindo a mesma rigidez e a mesma eficácia das disposições permanentes, ainda que por um período limitado. Isso aqui é importante você saber. O que é disposição transitória? Deixa eu te mostrar, antes da gente entrar nesses dois conceitozinhos, para você poder entender. Nós temos aqui a Constituição. Ó. Essa daqui é a Constituição do Brasil, tá vendo? Eu abri o site aqui da Constituição, tá aqui, planalto.gov.br. Vou até escrever aqui do lado da nossa lousa, ó, planalto.gov.br. Você vai ter todas as leis, tá? Quem não sabia, tá aqui, pode entrar aqui e olhar. Constituição Federal da República. O que é a parte da Constituição propriamente dita? Que a gente olhou aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, da permanente. É isso aqui, ó, o artigo 1º, o preâmbulo, tudo isso aqui, o artigo 4º, o artigo 5º, tão famoso, dos direitos, isso aqui tudo é a parte permanente. Tá, e as transitórias? Tá aqui, ó, atos das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, chamado de ADCT. O nome disso daqui também pode aparecer como ADCT. Várias questões na sua prova podem aparecer por conta disso daqui, tá? Então, atos das disposições constitucionais transitórias, ou também chamado de ADCT. Aqui tem várias regrinhas que falaram como que a Constituição ia migrar da Constituição antiga para a nova. Então, são disposições transitórias, mas que às vezes têm longos períodos aí de duração. Vamos olhar aqui, ó, para a gente poder ver o seguinte. As disposições transitórias integram a Constituição, possuindo a mesma rigidez e a mesma eficácia das disposições permanentes, ainda que por um período limitado. Então, se você acha que a Constituição é diferente, que a norma permanente é diferente da norma transitória, não é. Então, elas integram a Constituição, é parte da Constituição, isso aqui pode ser perguntado para você, e possui a mesma rigidez. Ou seja, para alterar algum artigo da DCT, precisa da mesma dificuldade do que alterar a Constituição. É uma emenda à Constituição, praticamente, tá? E tem a mesma eficácia das disposições permanentes, ainda que por um período limitado. Outra coisa que você tem que saber do DCT. Os atos transitórios podem ser alterados seguindo-se o mesmo procedimento de alteração dos dispositivos presentes no corpo da Constituição por emenda constitucional, que eu acabei de falar para vocês, tá? Isso é importante você saber porque pode aparecer uma pergunta. Pode ser alterada a DCT, por exemplo? E aí você tem que saber responder. Sim, pode, e o modo é por emenda constitucional, tudo certinho, beleza? Vamos falar agora do preâmbulo constitucional. Outra coisa que às vezes cai muitas perguntas sobre é preâmbulo constitucional, tá? Às vezes aparece, às vezes não, mas é importante você saber. É a parte introdutória que contém a enunciação de certos princípios, os quais refletem a síntese da posição ideológica do constituinte. Ou seja, é o constituinte originário, que a pessoa que elaborou, não é uma pessoa só, né? O grupo de pessoas que elaboraram a Constituição é o que eles estavam querendo e pensando para aquela época. Vamos ler aqui, que é legal a gente ler o preâmbulo da nossa Constituição. Deixa eu só voltar aqui, que a gente tem que voltar lá em cima para poder chegar lá no preâmbulo que eu mostrei para vocês. Ó, a primeira parte da Constituição é o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte,
para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgados sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Isso aqui é o preâmbulo, tá? Depois você para, olha cada detalhe, não vou ficar falando aqui. O único detalhe que eu quero comentar com vocês é esse finalzinho aqui, ó, sobre a proteção de Deus. Apesar do Estado ser um Estado laico, tem uma menção a Deus aqui, tá? No preâmbulo. E por isso que, quer ver? Nota de real. Isso aqui é uma curiosidade para você que é bem bacana. Eu já vi aparecer em concurso, vai que cai isso aqui na sua vez, você vai estar preparado. Se você for olhar a nota de real, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Vocês vão conseguir ver aqui, tá vendo? Tem uma nota de real aqui do lado. Deixa eu abrir aqui a imagem para você poder olhar. Ó, bem aqui no cantinho, você vai conseguir ver. Deus seja louvado. Tá vendo? Tá escrito isso aqui? Será que o Estado, olha essa pergunta é bem bacana, será que o Estado pode colocar na nota de real, numa nota oficial, a palavra Deus, sendo que o Estado é laico? Essa foi uma pergunta que apareceu uma vez em um concurso, acho legal comentar aqui com vocês. E a resposta é pode sim, por conta que o preâmbulo da Constituição traz a palavra Deus. Então, apesar de ser um Estado laico, ele pode sim falar da proteção de Deus aqui, tá? Sem problema nenhum, sem ofender nenhuma religião, vamos dizer assim. Bom, vamos continuar aqui então. É a parte introdutória que contém a enunciação de certos princípios, os quais refletem a síntese da posição ideológica do Constituinte. Já entendeu isso aqui? O preâmbulo caracteriza-se como um importante elemento de interpretação das normas constitucionais. O preâmbulo é a parte integrante da Constituição Federal, tendo em vista que sua redação foi objeto de votação, assim como todos os artigos do texto constitucional. Então vamos ver essas duas partes. Ele caracteriza-se como um importante elemento de interpretação das normas constitucionais. Lembra que eu te falei que o Estado é laico e que tem a palavra Deus na nota? É isso aqui. Ele é um elemento de interpretação, eu posso interpretar através dele. Ele é parte da Constituição Federal, porque ele também foi votado, tá? Ele poderia ter sido rejeitado, mas ele também foi votado. Assim como todo o texto, então ele faz parte sim. Se perguntarem, o preâmbulo faz parte? Faz parte. Contudo, segundo o entendimento do STJ, o preâmbulo não possui força normativa, não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade das leis, tampouco é de observância obrigatória no âmbito das constituições estaduais. Então, olha só, 3 pontos muito importantes aqui para você anotar aí. Vamos até colocar uma advertência aqui, ó, para ficar no material depois. Segundo o entendimento do STJ, o preâmbulo não possui força normativa, então ele não tem força de lei, ele não serve como parâmetro dentro do controle de constitucionalidade, a gente vai ver controle de constitucionalidade nas próximas aulas, tampouco é de observância obrigatória no âmbito das constituições estaduais. Então a Constituição Estadual não precisa ter preâmbulo, tá? Isso aqui pode cair na sua prova, então fique muito atento sobre ele. Essa parte aqui de Deus, ele foi usado como um instrumento de interpretação da norma constitucional, e não como elemento de lei, tá? Bom, pessoal, dito isso, a gente termina a parte de Constituição.